Tá certo. Então agora nós vamos entrar no espírito do homem. Olha só o que diz esse primeiro versículo aí. Nós precisamos entender isso. Para você entender as outras coisas do espírito do homem, para você entender isso. Qual a principal fonte de comunicação do Espírito Santo conosco? Olha só, o próprio Espírito Santo, ele comunica, ele testifica com o nosso espírito. Então, a principal fonte de comunicação do Espírito Santo conosco é o nosso próprio espírito. Então, o Espírito Santo comunica com o meu e com o seu espírito. Então, ele é, vamos dizer assim, é o local principal da conversa do Espírito Santo conosco, ou seja, de Deus conosco, através do nosso espírito. A Bíblia nos mostra que quando nós entregamos a vida para Cristo, o Espírito Santo, o Espírito nosso, o Espírito do homem, que estava adormecido, ele agora vivifica, né? ele se torna vivo. Então, e Jesus, né, através do Espírito Santo de Deus, vem morar dentro de nós. E como é que ele vai conversar conosco? A principal fonte de conversa conosco é através do nosso espírito. Então Deus agora mora dentro de mim e dentro de você, depois que nós entregamos a vida para Cristo. Então nós temos, irmãos, que buscar essa comunicação com Deus, através do nosso espírito, conversando com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar, não só isso, né? Claro que a gente vai buscar através de orações, falando com Deus, mas nós precisamos buscar essa comunicação, esse relacionamento com Cristo. Entendendo que o lugar principal que o Espírito Santo fala conosco é através do nosso Espírito. Entenderam, queridos? Amém, igreja? Amém. Então, tá bom. Então, o que está no nosso Espírito? Em Gênesis 2:7, né, nós vamos ver que Deus soprou, né, na narina do homem. Esse sopro, a palavra no hebraico é ruá, ou seja, o espírito, né, ele soprou e deu o espírito no homem, né, e a palavra ruá no hebraico, então ela além de espírito, ela também tem outro significado. Ela é vento, olha só que bacana. Ela é vento, ela é sopro, é sopro de ar, ela é respiração, é impulso e sopro de vida. Então, olha só o que é semelhante o Espírito Santo, né? Quando Deus soprou em nós, nós vamos começar a entender. E no grego, olha só a particularidade. No hebraico é ruá, e no grego a palavra espírito também é pneuma, que também significa, né, o princípio vital pelo qual o corpo é animado, ou seja, é fonte de poder, é uma brisa suave, é um movimento de ar e é um sopro. Então, tanto no grego como no hebraico, espírito significa sopro, vento também. Entendeu? Por isso que no passado algumas denominações diziam que o Espírito Santo não tem vontade própria, não era Deus, era apenas um vento. Por causa da tradução da palavra. Mas nós sabemos que isso é um erro, que o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, não é isso? Ele é Deus também. Mas falando do Espírito do homem, então por isso que nós estamos mostrando que tanto no grego como no hebraico é sopro, porque nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus sempre está, você vai ver, todas as vezes que ele agiu, ele está em movimento. E nós precisamos deixar o nosso espírito também em movimento. Ele estava adormecido quando a gente estava sem Deus. Nós entregamos a vida para Jesus, agora nós precisamos manter o nosso espírito em movimento. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo é em nós nos traz fôlego de vida, né? Ele que traz a vida, né? O corpo animado, fonte de poder, olha que bacana. Princípio vital do corpo humano, que traz vida para nós. A outra coisa que está no nosso espírito, então o fôlego de vida está no nosso espírito. A consciência, ou seja, a consciência do que é certo e do que é errado, do que é moral e do que é ético. Então, o Espírito, através do Espírito Santo, ele nos traz
o que é certo, o que é errado. É a nossa consciência, muitas vezes. Às vezes, quando você erra, você dá um tropeção, você não fala, você não vê, você não tem aquele sentimento forte, ixi, pequei, errei, não devia ter feito isso e tudo, né? É onde está a nossa consciência, né? E nós podemos ver isso, por exemplo, em João, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: e quando ele vier, está falando do Espírito Santo, o Consolador, convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que fala dentro de nós. No nosso espírito, e nos traz consciência, né? E nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Outro lugar que nós podemos ver está no Salmo 51, 10, mas acho que só por esse aqui já dá para a gente ter uma ideia que a consciência e nós vimos, o fôlego de vida está no nosso espírito. O que mais que está no nosso espírito? A intuição. Olha que bacana. Aquela voz no nosso interior, né? As mulheres gostam de falar muito que tem muita intuição. E elas podem realmente ter essa intuição, podem ser que a intuição delas venha realmente do espírito delas, não, né? Ou até mesmo a vozinha no interior do Espírito Santo. Então a intuição, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito, o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, queridos, essa intuição, ela pode estar no nosso espírito quando ela vir do nosso espírito, né? Normalmente ela vem do nosso espírito. Quando você entrega a vida para Cristo, né, você tem um insight aí, você tem alguma intuição. Se você não é um homem muito carnal, né, e também muito natural, essa intuição pode estar vindo do teu espírito. E por último, uma das coisas, né, não sei se é a mais importante, mais conhecida por nós, é no nosso espírito, que é a comunhão. Há uma comunhão com Deus. Nós lemos aqui que o Espírito Santo conversa com o nosso espírito, e também há uma comunhão entre o espírito, a alma e o corpo. Então, no nosso espírito, olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, o que se ajunta com o Senhor, quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Então, há uma comunhão. Olha, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, aqui está mostrando que da Trindade, aqui o Espírito Santo é aquele da comunhão, e ele que traz ao nosso espírito também essa comunhão. Então, quem anda na carne, querido, ou quem anda na sua alma, normalmente ele tem dificuldade, vive em dissensão, vive em contenda dentro da igreja com as pessoas. Mas quem é um homem espiritual, uma mulher espiritual, ele consegue manter uma comunhão com os irmãos, né? Consegue manter uma comunhão na igreja. Não é uma religiosidade, né? Então, a comunhão. Então, o que tem no nosso espírito? Nós vimos aí fôlego de vida, consciência, intuição e comunhão. Ok, queridos? Podemos continuar? Então vamos continuar. Agora, queridos, que nós já vimos o que tem no nosso corpo, nós já vimos o que está na nossa alma, e hoje agora nós começamos a ver o que está no nosso espírito. E como eu tenho falado para o irmão, por que essas coisas são importantes? Por várias razões. Nós já temos falado algumas, agora vamos falar outras. O espírito do homem, ele teve origem em Deus. Ele traz o discernimento, conhece profundamente o homem, esquadrinha o seu interior e recebe a inspiração de Deus. Então vamos ver alguns versículos importantes para ajudarmos a fixar essa questão do espírito do homem. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão ouvindo aí?
Estão nos entendendo? Jó, capítulo 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, ou seja, quem dizer que não tem um espírito no homem já estaria contra a doutrina, porque está uma declaração muito clara aqui, que há um espírito no homem, pronto. E a inspiração, ou seja, um sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. E no original essa palavra, na verdade, é discernimento. Então, o que está dizendo aqui? Que há um espírito no homem, e essa inspiração de Deus, ou seja, Deus pode trazer uma inspiração a nós, através do seu espírito, comunicando ao nosso espírito do homem, e nos traz discernimento. Nós vamos ver aqui em outros versículos também, que o discernimento das coisas, se perguntaram na aula anterior, perguntaram, mas isso é da alma ou do espírito? Isso é da carne ou o que é? Então, nós falamos que pela palavra dá para saber, né, que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, então dá para saber, e também, quando você se torna um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa madura, você tem o discernimento do espírito, você saber. Você vai buscar no Espírito Santo, por exemplo, se aquela pessoa que está profetizando, se aquela profecia veio de Deus, veio do homem, veio da carne ou veio do diabo. Então, é no nosso espírito que nós recebemos essa inspiração para a gente, por exemplo, profetizar e também para ter o discernimento de espírito. Estão entendendo, queridos, o que é o discernimento? Se alguém está profetizando, se alguém está falando em línguas, né? Aí você vai buscar do Espírito Santo. Você primeiro vai ver se está de acordo com a palavra, se aquilo que está sendo profetizado, se aquilo que está sendo anunciado, se aquilo está sendo ministrado não estiver de acordo com a palavra, então a gente já elimina de cara. Mas há outra forma aí, que nós vamos buscar do próprio Espírito Santo de Deus, que Ele nos dê o discernimento, se aquele Espírito é de Deus. Eu já contei aqui para os irmãos, certa vez, nós estávamos numa casa de recuperação e foi convidado um pregador famoso lá na região para pregar, e ele pregou uma palavra muito boa. Lá na casa de recuperação tinha muitas pessoas, mais de 50 pessoas lá naquele dia na casa de recuperação. A casa de recuperação estava cheia ali, né? São pessoas que estão recuperando das drogas, e foi uma palavra muito boa. Ele era um pregador lá, pentecostal, conhecido lá na região, pregava em diversas igrejas da região. E quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo, várias pessoas aceitaram Jesus. Presta atenção, querido, precisa entender. Várias pessoas entregaram a sua vida para Jesus ali, daquele meio ali, né? E aí ele começou a orar. E quando ele começou a orar, aqueles que estavam internados ali, né? Um deles começou a falar em línguas. E ele pegou, quando ouvindo aquela pessoa falar em língua, ele ficou muito feliz, porque é um pregador pentecostal, e ele disse assim: olha, glória a Deus, Deus está está confirmando a presença dele aqui neste lugar, glória a Deus, Deus está confirmando, e o cara falando em línguas. Eu estava assim atrás, né, junto com um outro irmão, que a gente sempre, toda semana a gente ia para a casa de recuperação, e essa pessoa foi um convidado que levaram, né, e a gente estava lá, e eu perguntei ao Espírito Santo assim, perguntei ao Espírito Santo: o senhor está falando na boca dele? O Espírito Santo falou assim: eu não. Eu não. Aí eu peguei esse irmão que estava comigo, e esse irmão que estava pregando, e glória a Deus, ele está sendo confirmado, porque para as pessoas pentecostais, normalmente, né, quando há um batismo no Espírito Santo, você interpreta como vamos dizer, uma aprovação de Deus. Mas para você ver que as coisas nem sempre são assim, né? Então, eu saí com esse irmão, fui lá, entrei no meio daquele pessoal todo, estava ali, e cheguei e botei a mão nessa pessoa que estava falando em língua. Quando eu botei a mão nele, ele caiu endemoniado, e começou a rodar no chão lá, e começou a bufar lá, estava endemoniado. Aí eu peguei e falei para o irmão que estava comigo: está vendo aí, olha só, agora você ora e repreende aí, né? Mas eu falei: está vendo, não era Deus que estava falando. Então, esse discernimento, claro que existe o dom de discernimento no Espírito, mas vem através do Espírito Santo, no nosso Espírito, para que você tenha o discernimento. O Senhor que dá o discernimento. Não sou eu que adivinhei, não sou eu que achei. Enquanto o pregador estava achando, ele teve o entendimento errado. Ele tinha o entendimento e eu tive, vamos dizer ali, o discernimento, querido. Então nós precisamos buscar esse discernimento para que você não venha receber profetada
Você não venha se enganar. Às vezes você vai ver assim, passa assim, vê uma igreja, todo mundo pulando lá e tudo, aquele negócio todo. E aí? Entendeu? Precisamos saber se Deus está naquele negócio, se é Deus ali, enfim. Então é necessário esse discernimento. Olha como é importante. E essa inspiração que vem do Espírito Santo, ou seja, de repente o Espírito Santo falou comigo, opa, isso aí não sou eu que estou falando, não tem nada a ver comigo. Deus falou, não tem nada a ver comigo. Provérbios 20, 27. Olha só, o espírito do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior e até mais o íntimo do seu ventre. Irmãos, então, olha só, o espírito do homem, né, é a lâmpada do Senhor, ou seja, através do Espírito Santo, através do Senhor, ele vem no nosso espírito, ou seja, no mais profundo do nosso ser, esquadrinha nosso coração, esquadrinha o nosso interior. Então, o mais profundo seu, né? Quem conhece? Deus conhece o mais profundo, o mais íntimo. Sabe tudo aquilo que você esconde? Você tem vergonha de contar para qualquer pessoa que está lá no seu profundo, que você já fez muito errado, está fazendo ainda, ou que você não quer contar para ninguém, você quer que ninguém saiba. Então, o Espírito Santo de Deus esquadrinha o seu espírito e sabe de todas as coisas, né? Olha só que bacana também a gente vê que nós já lemos sobre isso, 1 Coríntios 2,13. Então, veja bem que o homem que vive, né, na sua mente, na sabedoria humana, ele não agrada a Deus. Na verdade, ele não entende as coisas espirituais. Se você falar para uma pessoa que é um homem natural, dentro da igreja, não estou falando de fora da igreja, de fora da igreja já não entende mesmo, porque são homens naturais, são homens carnais. Mas os dentro da igreja, muitas vezes, né, se eles for só um homem carnal, ou uma mulher carnal, ou então um homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. Por exemplo, tem pessoas que vê falando em língua, ele não entende, não aceita o falar em língua. Não, diz que o falar em língua foi só lá para o princípio, lá para aquela época, e que hoje não é. Então são homens, normalmente, homens naturais, que vivem pelo seu intelecto. Olha o que diz a Bíblia, isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo aqui, querido. Olha só, 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então nós não falamos, Paulo está falando, nós não falamos com a sabedoria humana, com o intelecto humano, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Versículo 14, ora o homem natural... O que é o homem natural? É aquele que vive pela sabedoria humana, o intelecto, o raciocínio humano. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, 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 loucura. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, né? Porque parece o quê? Loucura. Então você vê alguém fazendo um aviãozinho, ele, que é isso? Esses irmãzinhos estão tudo doido. Se vir falar em língua, que é isso? Loucura, 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 né? Ele não entende essas coisas. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Ele não entende, olha o que a Bíblia diz, e ele não pode entender, querido. Porque elas se discernem, o que está escrito lá, elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, ou todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Você está entendendo o que está falando? Ele falou uma comparação, o homem natural, o homem espiritual, a mulher espiritual, maduro na fé, ele discerne. Quando o cara lá, eu contei para os irmãos, o cara começou a falar em língua, eu achei que é trem esquisito já, né? Porque o Espírito em mim já estava me incomodando com aquele negócio que parecia falar, né, em mistério, né? Mas era a língua, não era a língua do céu, vamos dizer assim, mas era a língua do inferno, tá bom? Pode perguntar, pergunta no microfone, por favor. O senhor está falando que quando a pessoa entra em espírito, que as pessoas mexem, né, movem, né? Tem pessoas que estão falando diz que isso é mentira, né? Eu não sei se você já ouviu falar que tem muitas pessoas que estão julgando isso, está em rede, né? Já ouviu falar, os boatos que estão falando que isso é mentira, né? Que não tem como a pessoa entrar em língua e julgar. Então é mentira, então, isso que as pessoas estão falando, né? Que quando a pessoa está em espírito, transformada em espírito, quando a pessoa entra em espírito, então isso é real, então.
Isso é real quando a gente entra em espírito e o corpo da pessoa, né, se transformar, né, fazer movimentos, né. Então isso é real. Essas pessoas normalmente, né, eu classifico quais como nessa área são pessoas que não crêem nos sinais, nessa área são incrédulos, né? Tem que tomar muito cuidado que a pessoa não crê nos dons do Espírito, não crê no falar em línguas e tudo, são homens naturais, se comportam como homens naturais. E continuando aí, Eclesiástico 12:7, olha só o que diz: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vocês lembram na aula passada que nós falamos, né? Quando o homem morre, que a Bíblia, nós falamos, mas que a Bíblia diz, né? O que acontece com a alma e com o corpo? Quem lembra? O que acontece com a alma e com o corpo quando o homem morre? Vocês lembram? Ou vai para o inferno, ou ele vai para o céu. E o espírito do homem? O espírito do homem, se o corpo e a alma dele perecem no inferno, que o versículo diz assim, o espírito dele volta a Deus, né? É o que está dizendo aqui. Então, e quando o homem vai para o céu, né, vai tudo para o céu. Só que o corpo, estão lembrados que nós falamos? O corpo, ele recebe um novo corpo, um corpo espiritual. Ok? Agora, e quando a pessoa vai para o inferno, o corpo que ele tiver, quando chegar, Jesus voltar, vai tudo para o inferno, né? O corpo daquele jeito, tiver só osso, vai perecer lá no inferno, o corpo dele, né? Não é um corpo espiritual, não, porque o corpo espiritual que nós vamos receber é um corpo não sujeito à corrupção. E esse corpo nosso está sujeito à corrupção. Amém, queridos? Então, continuando. Para nós entendermos, né, qual que é a importância, nós estamos falando, os irmãos já estão entendendo, qual a importância de ser uma pessoa espiritual e não ser uma pessoa carnal ou natural. Nós já temos falado, estamos batendo essa tecla. Importante, querido, para vocês entenderem e saírem daqui, depois desse estudo, falando, não, pastor, eu quero buscar as coisas do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Paulo servia a Deus em espírito, claro, em alma e corpo também, mas principalmente, há uma declaração, olha só, Romanos 1:9, porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção a vós. Ou seja, Paulo servia a Deus em espírito. Jesus, o segundo Adão, assim como nós devemos nos tornar um espírito que vive neste corpo. Olha, irmão, então assim como existe um homem natural, assim como existe um homem carnal, também existe o homem espiritual. E é isso que Deus está esperando de mim e de você, que a gente se torne um homem, uma mulher espiritual. Porque nós lemos um versículo que, na verdade, a nossa alma e o nosso espírito mora dentro deste corpo. Nós somos alma e espírito que moramos dentro deste corpo. Agora, se você for um homem natural, você é só a alma que mora nesse corpo, né? Você está ali nesse corpo. Mas se você ou eu formos um homem espiritual, então, vamos dizer, nós somos muito mais, né, um espírito que mora, nós somos espírito que mora dentro desse corpo. Olha que bacana, isso é muito interessante. Olha só, 1 Coríntios 15:45. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma que vive, alma vivente. E o último Adão, está falando de quem? De Cristo. No entanto, é espírito vivificante, ou seja, espírito que vive. Versículo 46. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Olha, irmãos, nós devemos ser esse espírito que vive. Quando Jesus voltar, o nosso corpo vai ser transformado num corpo espiritual. Aí vai completar, vamos dizer, essa declaração. Tá certo? Para vencermos os desejos da carne, devemos andar e viver em espírito. Olha só que tremendo aqui, querido. Como é que você vai vencer as tentações da carne? Como é que eu e você vamos vencer as tentações da carne, meu irmão? Tem muitas pessoas no nosso meio tentando vencer, por exemplo, o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício da prostituição, na sua própria carne. Ele até consegue por algum tempo, como muitas pessoas,
Conheço homens casados, mulheres casadas, que não são cristãos, que não traem, pelo menos fisicamente. Então ele conseguiu vencer, vamos dizer, as tentações da carne. Tem pessoas que pararam de fumar por causa de uma doença, pararam de beber porque estava quase morrendo e tal, pararam por si só. Mas isso, tem pessoa, conheço pessoas que ficou 20 anos sem fumar, depois voltou a fumar. 20 anos sem beber, depois voltou a beber. Por quê? Tentou fazer isso na própria carne, ou no seu próprio intelecto, sua própria vontade. Tem pessoas que são fortes, conseguem, mas por um tempo. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas 5,16. Olha só o que a Bíblia diz. A Aline perguntou aí no site o que está no Espírito. Fôlego de vida, comunhão, intuição. Está anotando aí, Aline? Você que perguntou? Já respondeu? E a consciência. Ok, Aline? Anotou aí? Depois, querido, eu vou disponibilizar os slides para os irmãos. Desde o primeiro, os 3 slides. Né? Quem sabe a gente até pode montar uma apostilinha, né? Para os irmãos terem dos 3, corpo, alma e espírito, tá? Você vai ter todos os versículos, todas as referências. Irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, não é o que eu penso, não é o que eu acho, e sim, existem doutrinas que são interpretadas diferente, mas eu estou lendo versículo para os irmãos, eu estou provando biblicamente o que nós estamos ministrando aqui, querido. Nós estamos lendo versículos, né? E mostrando que versículos estão claros aqui, nós estamos trazendo uma doutrina clara para nós. Olha só o que está em Gálatas 5,16, querido. Que coisa tremenda. Gálatas 5,16. Portanto, como é que nós vamos vencer as tentações da nossa mente, a nossa vontade? Eu quero, entendeu? Eu quero, desejo certas coisas. Como é que nós vamos vencer essa vontade? Né? Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito. Então nós devemos ser, olha o que Paulo está dizendo, nós devemos ser homens e mulheres espiritual, que vivem pelo Espírito, e não vivem na carne e no nosso intelecto. Olha o que vai dizer, e de forma alguma satisfareis a vontade da... Se você e eu vivemos em Espírito, a gente não satisfaz a vontade da carne. Agora, veja bem, antes de terminar o versículo, porque o que você alimenta é que vai comandar em você, o que você mais alimenta. Se você passa a semana inteira só vendo coisa na internet, coisa da carne, resolvendo coisa da carne, só no seu intelecto, no seu trabalho, pensando as coisas e vendo as coisas que não deve, então você vai ser um homem carnal ou uma mulher carnal e natural. Agora, se você se enche do Espírito, como é que você se enche do Espírito? Orando, jejuando, buscando as coisas de Deus, estudando a palavra. Então, é necessário que a gente se alimente todos os dias da palavra, querido. Louvando a Deus, adorando a Deus. Então, é necessário para que a gente possa resistir, falar em língua. Irmãos, jejuando, irmãos, é uma bênção. Então, você vai viver em espírito. Se você passa o dia inteiro só como homem carnal, como homem natural, por exemplo, se você está na escola, se você é um professor, você pode passar o dia inteiro só ministrando para as pessoas, aula, então você está vivendo só no seu, como homem natural. Mas você pode estar em espírito, né? Falando com o Espírito Santo o dia inteiro, querido. Você pode falar com o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Imagine, querido, que você estivesse o dia inteiro abraçado com uma pessoa. Todo lugar que você vai, essa pessoa fosse com você. Vai no banheiro, a pessoa vai com você. Vai tomar um banho, essa pessoa está com você. Você vai trabalhar, essa pessoa está com você. Você vai no supermercado, essa pessoa está com você o tempo todo. E você não conversa com essa pessoa. Essa pessoa é o Espírito Santo, querido. Então você pode o tempo todo, você sai de sua casa, vai no supermercado, vai conversando com o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, beleza? Tá tudo bem? Irmão, eu vou no supermercado, irmãos. Irmão, você pode não acreditar. Nós vamos, por exemplo, no restaurante e está lá serve-self, né? Olha, irmãos, está lá que é um monte de coisa lá. Aí eu pego o meu pratinho. Você acha que eu vou pegando? Eu gostei daquilo ali, com o meu zoião, com a minha vontade só. Você acha que eu sou bobo?
Né? Se o Espírito Santo mora dentro de mim, eu fico só meto meus olhos. Não, isso aqui olha só, está bonito, isso aqui está ruim, isso aqui não sei o quê. Eu vou conversando assim, Espírito Santo, tem alguma coisa estragada aqui? Tem alguma coisa que eu não vou gostar aqui? Feijão, normalmente você chega nesses lugares self-service, tem pelo menos 3, 4 tipos de feijão. E tem feijão azedo, já cansei de ver que tem feijão azedo. Aí o povo vai lá e pega feijão azedo. Eu pego o Espírito Santo, qual desse feijão está bom? Irmão, eu faço isso todas as vezes que eu vou no restaurante. Você acha que eu estou brincando? É verdade, irmão. Você quer ver? Teve um dia que eu fui com a Cláudia, vou contar, né? Ela não vai ficar brava comigo, não. Eu fui com a Cláudia lá no Mercopaulo. Fomos lá no Mercopaulo. E a Cláudia toda agitada, a gente com pressa, igual hoje, chegou em cima da hora, né? Eu me perdi um pouco nisso aqui, eu estava com a mente agitada. E nós estávamos no supermercado, lá no Mercopaulo, para comprar verdura, e era rapidinho, né? E a Cláudia gosta de tempo para ela comprar, né? A Cláudia gosta de tempo, ela fica ali comprando, ela ama fazer isso, glória a Deus, né? E ela é uma bênção para fazer compra, ela sabe comprar, viu? Deus deu para esse dom, esse talento para ela. Mas ela estava toda agitada, aí eu conversando com a Espírito Santo, você falou assim, ovo. Eu falei, Cláudia, leva ovo. Ela falou, não, lá em casa tem ovo. Eu encomendei ovo. Ela falou assim, eu encomendei ovo para o pessoal da feira, né, que tem a barraquinha ali. E lá em casa tem ovo, então não precisa levar ovo. Eu andei mais um pouquinho, falei, amor, leva ovo. Ela falou, não, lá em casa tem ovo. Ela repetiu, e eu já encomendei mais ovo, né, e não precisa levar ovo. Aí ela não trouxe o ovo, né? Eu também não insisti, não briguei, que ela que faz as compras, ela que sabe. Né? Ela é muito sábia para fazer as compras. Mas nesse dia ela não ouviu o Espírito Santo de Deus. Ela não quis ouvir através de mim. Aí chegamos em casa, não sei se foi aparecer uma visita, não me lembro direito. Só que ela teve que fazer um outro bolo e o ovo acabou. E era de noite, já não teve como comprar ovo, não teve como buscar ovo. Faltou ovo. Então, querido, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Nas coisas simples. Deus quer ter essa comunhão conosco. Quem está entendendo? Amém. Irmãos, antes de viajar, todas as vezes antes de viajar, eu oro, estou dando testemunho para os irmãos verem que nós estamos falando é o que a Bíblia ensina e nós procuramos viver o que a Bíblia está nos ensinando. Nós podemos até errar. Eu oro. Né, os irmãos já devem saber disso, com certeza. Irmão, eu não viajo se o Espírito Santo não permitir. Não vou de jeito maneiro, meu irmão. Não tem nada que faz eu mudar. Depois que eu orei, confirmei, falei, Espírito Santo, posso viajar? Ele falou, não. Irmão, ó, acabou. Às vezes eu marco alguma coisa, vou lá tantas horas e tudo. Eu aviso, ó, irmão, não vou mais não. Deus falou para não ir, eu estou fora. Entendeu? Então, irmãos, isso é viver na dependência do Espírito, viver como homem espiritual, como mulher espiritual. Isso não é para mim que é pastor, não, meu irmão. Isso é para todos nós. E você começa com as pequenas coisas e vai tendo essa intimidade com o Espírito Santo. Você vai tendo discernimento, aprender a ouvir o que é a voz do seu coração humano, vamos dizer assim, da sua alma, como você estava falando, meu irmão, né? E o que é o Espírito, do Espírito. Depois que você adquiriu essa experiência, dificilmente você erra, porque você sabe discernir. Olha, aí nós estamos lendo, olha só. Porquanto, versículo 17, Gálatas 5, versículo 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Olha, irmãos, o que está dizendo aqui? O que vence a tentação? Você consegue vencer a tentação? Como eu disse, você pode conseguir 1 dia, 2 dias, 3 dias, por um tempo. Mas o que faz vencer a tentação é o Espírito Santo de Deus. Então, através do seu Espírito, se você vive em Espírito, se você anda em Espírito, se você está cheio de Espírito Santo, a tentação vem, você fala, nem te ligo. Nem te ligo. Está entendendo? O Espírito Santo te dá livramento. Você não fica, nossa, vou pecar, não, você não fica assim, porque você está cheio do Espírito. Olha, a Bíblia está dizendo, quem luta contra a sua carne, os desejos da sua carne, as obras da carne, é o Espírito. Os dois guerreiam um contra o outro. E olha o que diz agora o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito,
andemos de igual modo sob a direção do Espírito, irmão. Então o homem espiritual é aquele que vive pelo Espírito, a mulher espiritual e anda pelo Espírito. Olha que bacana, irmão. Você está andando na rua assim, você não pode fazer nem que os outros vai rir de você. Ô, irmão, como é que vai? Canta Malafaia, como diz o Henrique, né, quando era pequeno. O que o senhor fala canta Malafaia, né? Aí você fala em língua pro irmão, né? Então, querido, claro, né? Você pode falar isso baixo, você não precisa estar falando em alto para não fazer escândalo e tudo mais. Mas, querido, é isso. Os meninos aí, passa uma mulher bonitona, mexe com você começa a falar em língua. Oh, glória, aleluia, Jesus, estou fora, né? Não tem tentação que faz você pender para esse lado, meu irmão. Senhor, nem te ligo. Passa de ré, Satanás. Entendeu? Agora, se você for um homem carnal, viu uma menina, então a menina viu um rapazão lá todo musculoso, não sei o quê, barriguinha de tanguinha, Jesus, né? Não, meu filho, então seja cheio do Espírito. Você vai vencer as tentações, querido, vai ter tranquilidade, entendeu? Você vai deitar com a mente, começou a pensar bobagem, põe um louvor, põe uma pregação. Você sabe o que eu durmo, irmão? Quase todo dia, irmão. De vez em quando eu boto um filminho para me dormir, viu? Na hora do almoço, eu gosto depois do almoço de dar um cochilinho. Mas, no geral, à noite, eu ponho uma pregação para ouvir. Você que gosta do louvor, pode colocar um louvor, por exemplo, né? Eu sou péssimo cantor. Aí, rapidinho, eu estou ouvindo o pregador, assim, daqui a pouco já vai... Parece que ele está sumindo, eu já estou entrando no espírito, meu espírito sono, né? Então eu durmo rapidinho. Então, querido, e aquilo fica na mente. Irmão, se alimente a sua alma, ou seja, a sua mente com o Espírito Santo, com as coisas espirituais. Aí quem vai comandar a sua alma é o Espírito. O Espírito fala, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Pronto. Agora, se você se alimenta só a sua carne e só o seu pensamento, a sua vontade, tem crente, irmão, se você falar com ele quer viajar, você fala, irmão, você orou, perguntou a Deus se você pode viajar? Que isso, pastor? O que é isso? Eu vou e oro. Vai e ora e se lasca para lá, depois eu... Então, ore antes, irmão. Ore antes. Então, andar em espírito, viver em espírito, irmãos. Não é isso? Aconteceu uma coisa ruim com você. Caiu alguém ali, teve um acidente perto de você, o que você faz? Liga para a polícia correndo, chama a ambulância correndo, não sei o quê. Primeiro você faz essas coisas? Não, primeiro, Deus, você pede socorro, Jesus, glória a Deus, aleluia. Repreende o mal, aí você liga para a ambulância, liga para a polícia, você faz o que tem que fazer, irmão. Mas primeiro, se alguém começar a passar mal perto de você, o que você faz? Aí você liga rapidinho para a ambulância, vai correndo, fica desesperado. Ou você primeiro repreende, em nome de Jesus, sai! Enfermidade em nome de Jesus, e depois você liga, faz as outras coisas. Primeiro, querido, isso é andar em espírito. Quem está entendendo, diga amém. Estão entendendo mesmo, irmão? Então quero ver, se acontecer alguma coisa perto de vocês vão gritar primeiro, chamar a polícia primeiro, vocês vão chamar a ambulância primeiro, ou vocês vão chamar primeiro Jesus? Chama Jesus, Espírito Santo, socorro. Amém? Então, queridos, vamos ler agora esse próximo slide. Eu tenho vontade de saltar esse slide. Eu vou saltar esse slide, querido, nós vamos ler. Esse slide é esse. Se o poder e a autoridade está no mundo espiritual, por que andar na carne ou na minha vontade, no conhecimento humano? Eu só vou dar uma pincelada, irmãos. Você precisa entender isso. O que move esse mundo físico, principalmente é o mundo espiritual. Desde a criação. Irmãos, até o diabo sabe disso. Até os espíritas sabem disso. Até os macumbeiros sabem disso. Porque eles fazem os trabalhos deles lá para quê? Para que os espíritos deles lá, os guias deles, venham e façam. Por exemplo, vocês querem ganhar uma eleição, eles fazem um monte de macumba, um monte de trabalho, sacrifício e tudo. Eles buscam no mundo espiritual. Os crentes não. Os crentes, irmãos,
Entenda isso. Pai nosso que está nos céus, depois fala, seja feita a tua vontade, aqui na terra, do mesmo jeito que é no céu. Ou seja, irmãos, o mundo espiritual tem autoridade sobre o mundo físico. Tem ou não tem? Vamos ver na Bíblia. Mar Vermelho na frente. Um monte de gente, né, de Egito para matar o povo. Tudo soldado bem armado. Moisés, Deus falou com Moisés, ergue o cajado. E ele ergueu o cajado. O que aconteceu com o mar? Abriu, ou seja, o mundo espiritual abriu o mundo físico. O mundo físico é o mar. E abriu para eles passarem. Jesus, estava uma tempestade, os apóstolos no barco. Jesus veio por cima do mar. Oh, glória, né? Tranquilo, passeando em cima do mar. Não é isso? Oh, não, pastor, mas era Jesus. Aí Pedro olhou, isso é um fantasma, é o Senhor. Jesus falou para Pedro, ei, beleza, Pedro, sou eu. Aí Pedro, se é o Senhor, então manda que eu venho. Aí Pedro desceu do barco e também foi caminhando, querido, sobre as águas. Você está entendendo que o mundo espiritual é superior ao mundo físico? Quem está entendendo? Aí logo que ele duvidou, ele começou a afundar. Então, queridos, é isso que esse slide está falando. Então nós precisamos entender isso e usar isso a nosso favor, irmão. Porque eu estou falando para os irmãos vê, o capeta sabe disso, irmão. Ele usa os dele para fazer as macumbas. Irmãos, você não fica esperto não, irmão. Um dia nós fomos no alto aqui, aqui em Paula Cândido, alto do Cruzeiro. Moisés estava lá, né, Moisés? Nós fomos lá no alto do Cruzeiro. Eu não vou contar tudo não, porque eu não posso contar tudo aqui sendo gravado, mas vou contar uma parte. Nós chegamos lá, tinha Bíblia furada no meio, uma Bíblia nossa, né, evangélica, furada no meio. Bom, que eu não vi se era evangelho, não devia ser até católica, né? Nem olhei se era evangelho, uma Bíblia furada no meio. Eles foram lá e cheio de vela, que estranho que é feito. Sabe para que eles fizeram essa macumba lá? Para a palavra de Deus não entrar no coração dos irmãos. Ou seja, essas pessoas que fizeram esse trabalho, não sei se é bruxaria, se é macumbaria, não sei o que é, né? Vou fazer de conta que não sei. E eles fizeram um trabalho lá para que a palavra não entre no coração dos irmãos. Muitas pessoas estão na igreja, mas não entendem. Nós vimos aqui, acha que as coisas de Deus é loucura, dentro da igreja. Eles sabem, irmãos, o diabo mandou eles ir lá. Os guias deles mandaram eles ir lá. Os bruxos, né? Manda eles ir lá, faz o trabalho. Eles confiam que o mundo espiritual é superior. E os crentes não, irmão. Muitos crentes não, irmão. Então vamos pular, né? Senão nós vamos até meia-noite. Os irmãos estão aí nos ouvindo aí. Tá tudo bem aí, queridos? No YouTube? Alguma dúvida? Quando alguém fica doente na tua casa, o que você faz? Você ora? Ou você corre para o médico primeiro? Ora, irmão. Chama o médico, continua orando. Vem o médico, leva no médico, continua orando. Chegou no hospital, continua orando. E repreendendo. O médico atendeu, continua orando. Saiu do médico, continua orando. Isso é isso que Deus espera de nós. Olha, irmãos, o mover, esse outro slide agora, o 9. O mover do Espírito Santo gera vida e poder. Ou seja, revestimento de poder. Nós lemos que o agir da carne leva à morte, o agir da sabedoria humana, ou seja, da alma, leva a entendimento humano. Irmãos, quem ministra a palavra, olha só, quem é pregador no intelecto, cheio de conhecimento, mas não tem nada de espiritual, as pessoas que ouvem viram o quê? Tudo intelectuais da palavra, pode virar. Aprendeu da palavra. Mas quando o homem é espiritual, a mulher é espiritual, ele ministra a palavra, aquela palavra vai e penetra no coração das pessoas e dá fruto 30, 60, até 100 vezes tanto. Amém, querido? Olha só. O Espírito Santo, então, ele gera vida. Lembra, Deus soprou no boneco, aquele boneco chamado homem, né? E ele deu vida para aquele boneco.
O Espírito movia sobre as águas, né? E de repente ali gerou vida, né? Através da palavra, Deus deu aquela palavra, haja luz, por exemplo, foi falando, houve vida, gerou vida ali. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, aconteceu o quê? Ela engravidou-se e ela deu vida a Jesus. Então, o Espírito Santo gera vida. Outra coisa, o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele traz, e sobre as pessoas, ele traz vida espiritual. E qual outra coisa que o Espírito Santo traz? Poder. Poder. Autoridade. Né? Então, queridos, olha só, vamos ler um versículo para você entender isso aí. Então, o Espírito, o homem espiritual, a mulher espiritual, através das suas orações, pode gerar vida espiritual. Prega a palavra. Pedro pregou a palavra, 3.000 almas se converteram, gerou vida espiritual naquelas pessoas, né? E veio o poder veio através de falar em línguas, e pessoas ali profetizavam e tudo mais. Vamos ver Atos 1:8. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis o poder de quê? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Olha só, você recebe o poder, ou seja, o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, querido, aqui está dizendo o seguinte, né? Olha que bacana, o poder do Espírito Santo, né? Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe um revestimento de poder para você pregar o Evangelho. Olha que bacana, você pregar o Evangelho, né? Para você profetizar, enfim, para você ser usado por Deus. Atos dos Apóstolos também, capítulo 10, versículo 38. Olha o que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Olha só, queridos, o qual andou fazendo bem e curando a todos. Olha só, que poder é esse? Andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, querido. Então, o batismo no Espírito Santo, ele vem nos trazer, né, um poder, o revestimento de poder, para a gente poder suportar, para a gente poder pregar, para a gente poder anunciar, para a gente poder orar. Então, queridos, olha que coisa. Por que você não busca o batismo no Espírito Santo? Por que você não permite que seu espírito seja cheio do Espírito Santo? Porque você não busca para que o seu espírito seja cheio do Espírito Santo, que o seu ser todo seja tomado pelo Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. O próprio Jesus foi ungido por Deus com o Espírito e com poder. Com o Espírito Santo, né? Como é que nós somos ungidos com o Espírito e com poder? Quando a gente entrega a vida para Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E depois nós vamos buscar o quê? O revestimento de poder, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Pode perguntar aí, meu irmão. O batismo do Espírito Pode perguntar, que eu repito aqui, pode perguntar. Ele está perguntando se o batismo do Espírito Santo pode derrubar a pessoa. Sim, eu já vi. Pode sim. Né? Sim. O batismo no Espírito Santo, querido, ele vem, o Espírito Santo toma, né, a pessoa e pode acontecer muitas coisas. Você pular, né? Então são muitas reações que pode ter, né, com o batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento. E o sinal, vamos dizer assim, que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas.
Viu? A manifestação para provar que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Não existe na Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, falando que a pessoa recebeu o batismo sem falar em línguas. A evidência de ser cheio do Espírito Santo é o falar em línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ok? Então, a evidência, querido, do que você recebeu o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Amém, igreja? Estão entendendo? Eu recebi o batismo do Espírito Santo, não falo. Tem pessoas que recebem, né, o batismo do Espírito Santo, fala em língua, vem na mente, mas ele não fica com medo e não põe para fora. Não é que ele não recebeu, ele não colocou para fora, mas ele precisa colocar para fora, que ele precisa crescer no dom também. Então ele precisa colocar para fora. Você não pode achar, mas será que é do diabo, pastor? O diabo tenta colocar na mente das pessoas a dúvida. Será que eu fui batizado? Não fui batizado? Irmãos, se entrega ao Espírito Santo. Se entrega ao Espírito Santo. E você deixa falar em língua, pode começar. Às vezes quando você é batizado no Espírito Santo, você começa... Não tem problema. Né? Às vezes é só a alegria do Espírito Santo, mas se entrega ao Espírito Santo. Continuando, queridos. A verdadeira adoração, canção e oração é o falar em línguas. Irmãos, quem são os verdadeiros adoradores? Qual oração que o Espírito Santo, vamos dizer assim, nós não sabemos como orar, ele intercede e leva a oração até o Senhor? É a oração em línguas. Olha só, João capítulo 4, versículo 23, querido. Veja aí o que está dizendo. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Está dizendo que os verdadeiros adoradores, aquele que adora, só fica assim, ó. É assim? Ou então fica só cantando, só isso? Não. O verdadeiro adorador é o que adora a Deus em o seu espírito, adorando a Deus. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, qual que é a verdadeira adoração? Por que estão proibindo de falar em língua? Quando o seu espírito está adorando, essa é a verdadeira adoração, queridos. Essa é a verdadeira adoração, irmãos. Irmãos, você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? A gente vai ler outros versículos aqui. A gente leu aqui já, né, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Irmãos, comece falando em línguas, irmãos. Recebeu o batismo do Espírito Santo, fala em línguas. Pastor, eu queria orar umas 2 horas, pastor, mas não tem palavras para orar as 2 horas. Só tem palavra para orar 5 minutos. Então, 5 minutos você ora do jeito que você faz, fazendo suas petições. Os outros minutos, as outras 1 hora e 55 minutos, você ora em línguas. Ora em línguas. O que te impede? O que te impede, meu irmão? Você vai ficar cheio do Espírito Santo, meu irmão. Se você orar todo dia, 1 hora, pelo menos 1 hora por dia em línguas, você que já é batizado do Espírito Santo, quem não é, busca. Irmão, você vai ficar cheio do Espírito Santo, irmão. Pode ter certeza disso. Você vai ficar um homem espiritual, uma mulher espiritual. Irmãos, é bênção demais. Olha a importância de falar em línguas, de buscar ou falar em línguas. Aí você encontra o irmão aí, vamos bater uma bola, aí você canta Malafaia. Em vez de você gritar gol, você grita, canta Malafaia. Você fala em línguas. Entendeu, querido? Você está cheio do Espírito Santo. Né? Não estou falando para você dar escândalo na rua, não estou só brincando com os irmãos, para vocês não entenderem, né, o que é a importância.
1 Coríntios, olha só, e Deus procura os que assim o adorem. Tem pessoas que procuram a Deus, e tem pessoas que Deus procura eles. Quem é que Deus procura? Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Verdade é a sua palavra. Irmãos, Deus está procurando o verdadeiro adorador, irmão. E você está procurando Deus, às vezes não encontra. Por quê? Você não está, se transforma no verdadeiro adorador. Adora Deus em espírito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está te procurando. Glória. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, ou língua estranha, o meu espírito ora. Então, olha só. Quando eu estou adorando em espírito, eu sou um verdadeiro adorador. Quando eu estou orando em língua estranha, quem está orando? Olha o versículo aí. 1 Coríntios 14, 14. Meu espírito ora bem. Então, falar em línguas é o quê? Uma oração pelo meu espírito. Ou seja, o Espírito Santo, você está falando com Deus. Oh, glória. Seu espírito ora bem. O seu espírito está orando. Você pode orar com a boca, falar com a boca. E você pode orar com seus pensamentos, você pensar no que você vai orar. E você pode orar com o seu espírito, oh glória, em línguas. Mas o meu entendimento, ou seja, o meu intelecto, a minha mente fica improdutiva. Já vou explicar isso aqui. E versículo 15. Que farei então? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei em espírito, mas também cantarei com entendimento. O que ele está dizendo aqui, queridos? Quando você está falando em línguas, se Deus, se o Espírito Santo não te der a interpretação, a sua mente, a sua alma não entende o que você está falando. Olha só que bacana. A sua alma não entende. Mas ele não está falando aqui para você não orar em línguas. Ele está dizendo, você ora em línguas, ou seja, você ora pelo seu espírito, mas também ora com o seu entendimento, com o seu intelecto. Né? Você canta aí, os irmãos do louvor, cante, né, com o seu entendimento, decorou o hino lá, cante com o seu entendimento, mas também cante em línguas. Eu não vi nenhum dos irmãos ainda, os irmãos cantando em língua aqui ainda. Quem sabe uma hora Deus vai presentear, vocês vão cantar em língua. Oh, irmão, é coisa linda demais. Se vocês cantarem em língua aqui, você não tem ideia o mover do Espírito Santo que é na igreja. O verdadeiro adorador. Entenderam, queridos? Ah, não, porque então não vou orar em língua. Porque Paulo disse lá que, né? Depois eu explico isso. As pessoas estão sendo proibidas de orar em língua na igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é uma armadilha do inimigo das nossas almas. Só porque tem meninice nessa área, estão proibindo, irmãos, de orar em língua. Se orar em língua você edifica, você fica cheio do Espírito Santo, como é que vai proibir? Claro que tem a hora certa, irmão. Na hora do louvor, por exemplo, vamos orar em línguas, vamos adorar em línguas, vamos cantar em línguas. Na hora da adoração, e pode cantar alto, irmão, não é proibido, não. Aqui, nós vimos aqui, não proíbam falar em línguas. Como é que nós vamos proibir? Só que Paulo, depois nós vamos ver aqui, ele fala fazer tudo com ordem e decência. Nós vamos fazer com ordem e decência. Quem está entendendo? Olha só, nós lemos já isso, Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas. Então, qual que é a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo? O falar em línguas, ok? Atos, mais uma vez, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Versículo 46, porque os que ouviam falar em línguas e glorificar a Deus. Então, evidência do batismo do Espírito Santo. Sinto muito quem pensa diferente,
Mas nós vamos olhar 3 versículos na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Atos, que ocorreram, a evidência do batismo do Espírito Santo foi só com o falar em línguas. Então, Atos 19:6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Irmãos, das 3 vezes que aparece aqui, né, nós vimos 2 é Pedro. Pedro era um cara indouto, não era um intelectual. E ele orou e impunha as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito, meu irmão. Então você não precisa ser um intelectual para ser batizado no Espírito, não. O pastor tem que entender tudo de Bíblia, não, meu filho. Você tem que só aquebrantar seu coração, buscar, querer, quebrantar seu coração. De preferência pedir a alguém que é batizado no Espírito Santo para impor a mão sobre você e orar com você para que você receba o batismo do Espírito Santo. Pergunta, irmãos? Irmãos, nós já vamos terminar, né, para não ficar muito tarde. Eu quero falar só um pouco aí sobre algumas dúvidas, né? Sobre 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando, está dando uma explicação sobre profecia e o falar em línguas. Muitas pessoas não entendem essa passagem, interpretam essa passagem, lembra, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entendem essa passagem como uma proibição de falar em línguas na igreja. Isso não é verdade, irmãos, isso não é verdade. Porque veja bem, se o falar em línguas é tudo isso que nós estamos falando, como é que Deus vai proibir falar em línguas na igreja? Não teria sentido isso, irmãos. O que Paulo está falando, se você ler o capítulo 14, você vai ver que Paulo está falando em manter uma organização na igreja. Que Deus não é Deus de confusão, quer dizer, de bagunça. Paulo está falando o seguinte, se você ler esses versículos, você vai entender, porque muitas vezes as pessoas falam uma coisa e falam assim, não, mas você não está lendo o contexto. Então veja o contexto. No contexto que Paulo estava falando, que a igreja de Corinto estava uma bagunça. Ao mesmo tempo, tinha gente profetizando, é mais ou menos assim para você entender. Vou explicar para você entender. Imagina que uma igreja cheia, 100 pessoas na igreja, vamos botar uma igreja pequena, 100 pessoas. 100 pessoas. Aí, nossa igreja, vou falar nossa igreja. Tem 3 palavras que nós damos aqui na nossa igreja, para você entender o que Paulo está querendo dizer. 3 palavras. Nós temos uma palavra de abertura, nós temos uma palavra do dízimo e da oferta, e nós temos a ministração principal. E nós temos louvor, vamos colocar o louvor. Imagina o seguinte, deu a palavra de abertura, Cibele vem dar a palavra de abertura, aí ela só fala em língua. Canta Malafaia, canta Malafaia, canta Malafaia, canta Malafaia. Terminou, ela desce. Ninguém entendeu nada. Aí vem o grupo de louvor. Canta Malafaia, canta Malafaia, canta Malafaia, canta Malafaia. Ninguém entendeu nada. Aí vem os irmãos Carlon, né? Os irmãos difíceis. Aí vem um deles pregar aqui, fazer a palavra de oferta. Aí, e o que ele vem? Chega aqui, canta Malafaia, canta Malafaia, canta Malafaia e desce. O povo fala assim, será que esse povo dessa igreja tudo é doido? Porque ninguém entendeu nada. Aí vem o Marquinhos pregar a palavra principal. Aí Marquinhos fica 40 minutos aqui. Se for o Moisés ou o Henrique, eles ficam 1 hora, né? Ou se for o pastor Drauzio. Aí eles ficam o tempo todo, canta Malafaia, canta Malafaia, canta Malafaia, 1 hora falando canta Malafaia. E senta. Aí o povo fala, o que é isso? Vamos embora daqui que só tem doido aqui nessa igreja. É ou não é? É isso que Paulo está falando, querido. E não adianta, então, porque as pessoas não entenderam nada. Então, se você tem uma oportunidade pública de ministrar, então, que você ministre, não é? Para as pessoas, naquilo que eles entendam. Se você falar em língua, que você também busque interpretar, para que as pessoas entendam o que você está falando. Quem está entendendo? Isso aí, tem muita gente que vai ter raiva de mim agora, mas eu te repreendo, né? Quem vai ficar com raiva de mim, não, mentira, não fica com raiva não. Outra bagunça que Paulo estava falando aqui, dá para entender que a igreja de Corinto era assim. O irmão subia aqui na frente,
para ministrar. Aí ele começa a falar em língua, um exemplo, ou profetizar. Aí levanta um irmão lá no canto, junto com ele, falando e profetizando. Aí vem o outro no outro canto, falando e profetizando. Isso é bagunça, irmão. Por isso que diz, ó, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se esse irmão que está profetizando, na que ele termina de profetizar, o de lá pode profetizar também. E o de lá, depois que esse terminou, o de lá pode profetizar. E os outros profetas julguem, a Bíblia ainda diz. Vocês estão entendendo, querido? É para ter uma organização, não é para ter um culto bagunçado. Quem está entendendo? Aí eles falam assim, olha não, mas o meu intelecto não entende. Não é para entender, irmãos. E como é que foi lá no Pentecoste? No dia de Pentecoste? As pessoas começaram a falar, né, eles oraram 120 pessoas falando em línguas. 120 pessoas falando em línguas. Primeiro dia, receberam o batismo do Espírito Santo. Encheu aquele lugar. Línguas de fogo, repartido como língua de fogo. Todo mundo falando em línguas. Irmão, olha que maravilha, que bênção que é. Aí Pedro foi ministrar, Pedro ministrou em línguas. Logo em seguida, Pedro foi ministrar, Pedro ministrou em línguas. Não, Pedro ministrou numa palavra que as pessoas entendiam. Teve o batismo no Espírito Santo com todas aquelas 120 pessoas falando em línguas. Quando Pedro foi ministrar, ele ministrou em línguas? Não. Ele ministrou numa palavra que as pessoas entendessem. E o que aconteceu? 3.000 almas se converteram ao Evangelho. É isso que Paulo estava explicando. Manter uma organização na igreja. E ele diz, Paulo termina o capítulo 14 falando assim, não proíba o falar em língua. Fale em língua. Na hora do louvor, como é que você vai proibir das pessoas louvar a Deus, adorar a Deus, falar em línguas na hora do louvor, irmãos? Por favor. É claro, se os irmãos estão cantando aqui, aí você tem uma voz assim alta igual do Henrique, né? Que eu não tenho uma voz assim igual do Henrique, já tive, agora não tem mais. E começa, os irmãos estão cantando aqui, aí ele está gritando aqui, que ninguém mais escuta nada, isso é desorganização, irmão. Aí é desorganização. Ele pode, né? Ele pode falar em línguas de uma forma que ele não atrapalha os irmãos que estão louvando. Isso é organização. Os irmãos estão entendendo, querido? O que é uma organização que Paulo está ensinando? Estou dando exemplo aqui, claro. Amém, queridos? Então, acho que eu vou encerrar aqui. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Tem uns irmãos aí fazendo uma pergunta lá no site. Samuel, o irmão que é batizado com o Espírito Santo e se segura o falar em língua, o Espírito Santo deixa de estar com ele? Ô irmão, eu não creio que o Espírito Santo vai deixar de estar com você. Você que vai deixar de estar e de aproveitar, viu, irmão Samuel? Os benefícios do Espírito Santo. Se você vem para falar em língua, vem na sua boca, abra a tua boca, meu irmão, sua boca cheia de dente e fala em línguas. Não tenha medo, irmão Samuel. Não tenha medo, irmãos. Não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. O Espírito Santo não vai afastar. Enquanto você tiver Cristo, o Espírito Santo não vai afastar de você. Agora você que está afastando dele. Ele vem, quer falar na tua boca, você fecha a boca. Está entendendo, Samuel? Entendeu, Samuel? Dá um ok aí. Mais alguma pergunta, irmãos? Para a gente terminar? Vou esperar um pouquinho, se os irmãos quiserem perguntar, tirar alguma dúvida. Eu sei que alguns irmãos podem ter ficado bravos comigo quando eu falei que pode falar em língua na igreja. Não, normalmente, olha, querido, olha só, Deus pode falar quando eu estou ministrando, mas quando, olha só, o que é confusão? Se o Espírito Santo está me usando, então ele tem ordem e decência. Então, se ele está me usando, está falando através da minha boca, eu estou ministrando para você, né, numa língua que vocês entendem, então o Espírito Santo não vai estar falando com todo mundo ao mesmo tempo. Pode falar assim, que ele é o Espírito de Deus.
Eu vou aproveitar para responder assim, ó, depois já entra no louvor. Olha só, o Espírito Santo está ministrando através da minha boca. Entendeu? E se você está aí recebendo também informação, você pode receber assim que o Espírito Santo fala. Muitas vezes Deus fala comigo. Mas se não vira se todo mundo está recebendo coisas junto, quem que vai ouvir a ministração? Entendeu? O Espírito Santo é de ordem e decência. Então, normalmente, ele é organizado. Um fala, quando ele está falando através de um, né, os outros escutem. Depois ele fala. Mas ele pode falar assim, né, desde que não venha atrapalhar. E no louvor, não, durante o louvor, pode louvar, irmão. Não, em línguas não tem problema. Aliás, não pode. Digo para você, faça, ore em línguas, cante em línguas. Só que você não vai gritar para atrapalhar quem está cantando, né, irmão? Ele está falando, né, com ordem e decência. A Aline está perguntando, dúvida? O corpo é o físico, a alma são nossas vontades, intelecto e raciocínio. E a definição para o nosso espírito. Por que falamos sobre o Espírito Santo e o nosso espírito? Aline, foi aquele primeiro versículo que nós lemos lá, Aline, para você entender por que nós estamos falando do Espírito Santo. Vou voltar lá atrás. Oi. Oi? Aline, tem um versículo que diz assim, que o nosso espírito, que o Espírito Santo, ele fala através do nosso espírito. Quarto slide. Olha, Aline, viu no quarto slide? Põe aí, Henrique, fazendo favor, então. Olha só, quando a gente começou a explicação, Espírito do homem, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica, testemunha com o nosso Espírito. Por que nós estamos falando do Espírito Santo, Aline? É porque o Espírito Santo comunica no nosso espírito. Então, as manifestações do Espírito Santo vêm principalmente através do nosso espírito. É por isso que nós estamos falando do Espírito Santo. Porque o nosso espírito é espírito, o Espírito Santo é espírito, Deus é espírito. Então, o Espírito Santo, né, se comunica com o meu e com o seu espírito. Então, através do meu espírito, eu vou ser cheio de espírito, né? Vou ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, cheio do espírito. Por quê? O Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, que ele fala ao nosso espírito. Não sei se eu consegui te fazer entender. Por isso que nós estamos falando do Espírito Santo, que é o lugar onde o Espírito Santo manifesta no nosso espírito, principalmente. Entendeu, Aline? Antônio Carlos está perguntando, o Carlinho, né? Antônio Carlos é o Carlinho. E se a pessoa nunca falar em língua? Ô Carlinho, você nunca falar em língua, né? Você não vai para o inferno por causa disso, meu querido. Mas você está perdendo, deixando de aproveitar, né, o poder, a autoridade, né, que Deus trouxe para nós. Tem muitas igrejas que não falam em língua, nem aceitam falar em línguas. Não quer dizer que estão indo para o inferno. Quer dizer que são homens normalmente naturais. Então, você deve buscar, Carlinhos. Eu te instruo, né, que você busque o batismo do Espírito Santo, que a pessoa busque o batismo do Espírito Santo. Se Deus tem presente para você, e o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo são presente de Deus para mim e para você, por que você não fala assim, eu não quero o presente, eu não quero essa autoridade, não quero esse revestimento de poder? Então, busque, Carlinhos, entendeu? A Aline disse que entendeu mais ou menos. Mais ou menos, eu não sei quem é mais ou menos, diz que é comida de baiano. Eu não sei quem é mais ou menos. Aline, vou tentar explicar de novo, filha. Olha só. No nosso espírito, o Espírito Santo, ele
fala principalmente, nós lemos o versículo aqui, Romanos 8,16, o Espírito Santo fala no nosso espírito. Então, se você busca o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo está falando aonde em você? Você está cheio do Espírito Santo, significa que o seu espírito, o espírito do homem, está cheio do Espírito de Deus. Por isso que é necessário. Se você é um homem e uma mulher espiritual, significa que você está ouvindo o Espírito Santo, você está vivendo através do Espírito Santo, você está andando através do Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, e o Espírito Santo está enchendo o teu espírito. Ele enche o teu espírito, vai transbordar o teu espírito, vai passar para a tua alma e vai vir para o teu corpo. Por isso que gente cai no chão, gente pula, cheio do espírito, porque transborda. Tá, entendeu agora, Aline? Por isso nós estamos falando do Espírito Santo. Mais alguma pergunta, queridos? Então, Carlinhos, vamos buscar, gente, o batismo no Espírito Santo. Vão andar em Espírito, não vão ser um homem carnal. Muitos anos na igreja, aí não recebe as bênçãos de Deus. Qualquer provinha que vem, a pessoa, vou sair da igreja, não gostei do irmão, não gostei do pastor, porque não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está a comunhão. Qualquer coisinha que o irmão fizer com você, você fica com raiva, com raivinha. Por quê? Você não é uma mulher espiritual ou um homem espiritual. Você não se buscou se encher do Espírito. O seu Espírito, ele está vivo em você, mas ele não sai do lugar, vamos dizer assim, ele está paradão, você não está movimentando ele, você não está buscando encher ele do Espírito Santo. Então, receba os presentes de Deus, queridos. E o falar em língua é um grande presente de Deus. Aliás, é um revestimento de poder, né, querido? É um dom, né, um presente do Senhor. Posso fazer uma observação aqui, pastor? Deve. É que a aula de hoje, o tema dela foi sobre o espírito do homem. E o espírito do homem, ele pode ser resumido nos slides 4 e 5, que fala que o espírito está na tela ali. Ele é fôlego de vida, porque o Senhor soprou em nós o nosso espírito e nos tornou alma vivente, né? Espírito vivente, a gente se tornou vivo. Quando ele soprou em nós o seu espírito, a gente viveu. O espírito do homem traz vida ao homem. Segunda questão, que é o espírito do homem, é a consciência. Nós temos a consciência, sabemos que existimos, sabemos que estamos aqui por causa do espírito. O terceiro ponto do espírito do homem é a intuição. Nós temos intuição por causa do espírito. E o quarto ponto é a comunhão. E entra nesse aspecto que o pastor tanto falou, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E Deus tem o espírito dele. E essa ponte entre o nosso corpo e a nossa alma e Deus é o nosso espírito. Comunica com o Espírito de Deus. Aí por isso que falou tanto do Espírito Santo. Isso. Porque é o aspecto mais importante do espírito do homem, é a ponte entre nós e Deus. Quando o homem e a mulher é cheio do Espírito Santo, aí aquela vozinha lá do interior dele não vai vir da mente dele. Pode vir sim, mas vai saber que hora que vem da mente e que hora que vem do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele tem um discernimento. Então o coração dele não vai ser enganoso, porque ele não é um coração de carne. Ele não está andando pelo seu intelecto. Ele está recebendo informação, queridos, né? Pelo Espírito Santo. Tem pessoa que, a Bíblia diz assim, fala sobre a paz. Vê esse versículo que fala sobre a paz para nós. É importante, querido. Que você, alguém faz uma proposta para você, alguma coisa, você fala, eu senti paz. Mas eu te pergunto, você sentiu paz aonde? Na sua carne? No seu pensamento? Ou no seu espírito? Porque veja bem. Então as pessoas falam, não, se você sentiu paz é de Deus. Espera aí, querido, tome cuidado. Tome cuidado com essa interpretação. Está certo, mas nem todas as vezes. Está certo, mas está errado, como diz o outro. Olha só, se você sentiu paz numa proposta, numa situação, é de Deus ou não? É de Deus, se tiver de acordo com a palavra,
e se vir do teu espírito. Por exemplo, Sibeli está doida para casar. Aí passou, né? Eu estou dando só um exemplo, viu, Sibeli? Não estou falando que você está doida para casar, não. Aí passou um rapaz lá, bonitão, né? Com bolsa até estufada de dinheiro, né? Bonitão, carrão. Aí a Sibeli, estou apaixonado, senti paz no meu coração. Ué, não, esse coração dela aí pode ser a alma dela, o intelecto dela ou o corpo dela. Agora, a paz do Espírito, ela faz um propósito com Deus, vai orar ao Senhor, e Deus fala com ela, é esse mesmo, pode casar que eu estou nesse negócio. Isso aí ela vai sentir paz que veio de Deus, a paz de Deus. Então, muitas pessoas estão sentindo paz, ou não estão... Olha, irmãos, você quer viajar, programa viajar. 2 dias antes de viajar, Deus fala assim, não viaja. Você vai sentir paz? Irmão, você não vai sentir paz nos primeiros momentos. Você vai entrar em guerra com você mesmo. Não, mas não é de Deus esse negócio, não. Não é assim? Aí depois o Espírito vai trazer paz no seu espírito. Mas no primeiro momento você não vai sentir paz. Porque aquilo contraria a sua vontade. Se você for um homem carnal, ou um homem natural, de cara você já vai rejeitar. Aquilo não trouxe paz no meu coração. Mas se você é um homem espiritual, aquilo rapidinho traz paz no seu coração. Estão entendendo, querido, que esse negócio de paz também pode ser uma armadilha? Está certo, mas pode estar errado. Como está certo, mas está errado. Não é que está errado, pode estar errado. Então nós precisamos, né, buscar uma confirmação e ver se está vindo do meu coração, né, do homem natural, se está vindo da minha carne. Tá bom? Ou se do Espírito. A Aline agora disse que entendeu. Aline, depois, se quiser tirar mais dúvida, os irmãos que ficaram com dúvida ainda podem ir no particular e me perguntar, viu, irmãos? Depois, lá no WhatsApp, pode perguntar, pode ligar, fiquem à vontade. Importante que você saia daqui hoje entendendo que você deve buscar o batismo do Espírito Santo, você deve ser cheio do Espírito Santo, você deve ser um homem e uma mulher espiritual, entendeu? Que isso agrada a Deus. Você vai ter revestimento de poder, você vai ser muito abençoado, não vai cair em tentação, você vai resistir às tentações. Pode perguntar, meu querido. Sem problema. Eu gostaria depois de conversar com você em particular e te orientar, tá bom? Então, te orientar para você poder vencer as suas dificuldades, tá bom? Lembra-se, né? Que tratamento? Espiritual, na igreja, com médium, de quê? Para? Dependência química. Então, você precisa de libertação, querido. Pode tratar com os médicos, nós não somos contra tratar com os médicos, precisa de libertação das drogas. E tem uma passagem bíblica, você falou das drogas, ele está perguntando sobre droga, querido. Né? Uma pessoa que precisa se libertar das drogas, ele está perguntando. O que ele precisa fazer, por exemplo? Tem uma passagem bíblica que fala que você se embriaga com o espírito, né? Não se embriagueis com o vinho, que é a contenda. Então se embriagueis, né? Enchei-vos do espírito. Você tem que trocar uma droga pela outra. Que droga? Você tem que trocar a droga da droga, a droga do vinho, da droga, por ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te libertar. Jesus vai te libertar. Quando eu me converti a primeira vez, eu fiquei 7 anos sem as drogas. 7 anos. Aí depois eu me dei recaída. E dessas recaídas, eu fui dando recaída. Tá. Aí, poucos tempo agora eu estou... Nós vamos orar
para que você seja liberto. Né? Jesus te liberta para sempre. É porque agora eu estou com medicamento. Sim, pode tomar medicamento, não sou contra não. Né? Vem até aqui à frente, vamos estar orando para você. Né? Se nós falamos que o Espírito Santo liberta, que Jesus liberta, falamos que ser cheio do Espírito Santo, então nós vamos orar para que você seja liberto. Tá. Vamos ficar de pé, queridos. Você que está aí nos ouvindo também, vamos orar por esse jovem, tá certo? Ele está aqui de coração quebrantado, pedindo um socorro, né? Para que Jesus possa libertá-lo, né? Vem aqui perto dele, ô Moisés, faz um favor. Estenda suas mãos, queridos. Vocês aí estão no YouTube também nos ouvindo, estenda suas mãos. Fecha seus olhos, queridos. Descruza as mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, receba agora poder, receba a libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vai orando, irmãos, eu não estou vendo vocês orar. Ora, irmão, por ele, ora, irmãos. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas por ele. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Ne kalama xereme andala manaraca, teleu torocoloma xereme andala manai, xereme andala lá. Ne cada tocoloma xeretecle. Espírito vício, saia da vida dele agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, saia da vida dele agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, saia da vida dele agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, liberta ele completamente, Senhor, liberta a mente dele, liberta o corpo físico dele, liberta, vai saindo agora, vai saindo, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, tá ali, isso, vomita, põe para fora o que está dentro, macumba, põe para fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nome de Jesus, põe para fora, macumba, que entrou no corpo físico dele para destruir a vida dele. O Senhor te repreende agora, seja desfeito agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá licença aí, licença. Nome de Jesus. Agora estenda as mãos, no 3 nós vamos dizer, sai em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai em nome de Jesus. Pronto. Ajuda a levantar aí, meu irmão. Ajuda a levantar. Pega na mão dele. Ajuda. Isso. Em nome de Jesus. Traz uma água. Pega um copo d'água para ele lá, filha, fazer um favor. Isso. Palma para Jesus, querido.